Olá, sejam todos bem-vindos novamente. Bom, eu estou de volta depois de alguns dias ausente aqui do canal, mas é por motivo de doença, né? Sempre a gente pega aí umas viroses malucas que dá trabalho demais para sair, não é? Para a gente ficar curado, para a gente poder voltar às atividades que a gente mais gosta de fazer no nosso dia a dia. E aí, como é que tá você? Tá tudo bem? Como é que tá a família? Olha, meu abraço a todos vocês que sempre estão por aqui, que sempre assistem os vídeos do canal. É realmente uma energia muito boa a gente saber que vocês estão aqui no canal assistindo os vídeos, os conteúdos, acompanhando o nosso desempenho a cada dia. Bom, hoje o vídeo que eu vou apresentar para você é uma reportagem que a Band fez na Semana Santa. Essa reportagem que vai levar todos os telespectadores ao túmulo de Lázaro, o possível túmulo de Lázaro, o Lázaro da Bíblia, de João 11, sabe, né? Pois bem, quem vai nos mostrar essa reportagem é o Rodrigo Alvarez, ele que foi visitar esse ponto turístico, né? Essa parada turística, um local sagrado da tradição cristã, e que consta na Bíblia, no Novo Testamento. E eu destaquei algumas questões aqui para levantar juntamente com vocês após nós assistirmos essa reportagem. Então agora você vai ficar com essa reportagem, Rodrigo Alvarez levando todos nós ao possível túmulo de Lázaro em Belém, em Betânia, e nós vamos depois voltar para fazer algumas considerações, para levantarmos aqui algumas questões, tá bom? Então fica aí com o vídeo, aproveita, já deixa o like para fortalecer o engajamento nesse vídeo, tá certo? Então vamos lá. Neste sábado de Aleluia, a gente mostra agora uma reportagem especial feita na Terra Santa. Rodrigo Alvarez esteve no lugar onde, segundo a tradição cristã, aconteceu um dos milagres atribuídos a Jesus, a ressurreição de Lázaro. Ninguém tem dúvida de que esse é o lugar relatado no Evangelho de João como sendo o lugar do milagre da ressuscitação de Lázaro. A gente está numa cidade que hoje é islâmica, a população é muçulmana, mas tem um dos pontos mais importantes para o cristianismo. Tem uma vaguinha aqui bem na frente do vendedor de romã. Não é mal não, bom começo. Romã significa prosperidade. I am Lázaro. Eu sou Lázaro. E o túmulo é ali em cima. You are Lázaro. Qual é o seu nome? Eu me chamo Mahmoud. Eu me chamo Alvarez. Alvarez. Vamos colocar uma café no Alvarez. Olha. Gente, Betânia é só para os turistas, tá vendo? Ali tem a lojinha de souvenir, lembrancinhas, chama-se Betânia também. Já é a segunda loja com o nome de Betânia aqui. Aqui tem uma igreja, aqui tem uma mesquita, ali tem outra igreja, olha lá, a plaquinha tá lá. Túmulo de Lázaro. A primeira coisa que eu me lembro aqui é dos dizeres de Jesus no Evangelho de João. Temos ali Maria e sua irmã Marta. Algumas pessoas vão confundir essa Maria com Maria Madalena mais tarde, mas ela ficou conhecida como Maria de Betânia por causa do nome desse lugar. E Jesus diz, rolem a pedra, e entra no túmulo de Lázaro. A tradição aponta para cá. A gente sabe que nem sempre tradição e realidade histórica convergem. A gente sabe que as cidades foram sendo construídas uma em cima das outras, então quando a arqueologia chega aqui, é preciso ir retirando as camadas. Não quer dizer que a tumba era lá embaixo. A gente tem que imaginar que a cidade era mais baixa naquela época, por isso que eu estou descendo aqui também. Agora eu vou entrar aqui, é bem estreito. Tem que me agachar mesmo para entrar aqui. E a gente pode imaginar, pelo menos imaginar, como pode ter sido naquela época. As pessoas deixam bilhetes aqui, fazendo pedidos. É simples de entender que num lugar onde aconteceu, conforme o Evangelho de João nos conta, o milagre mais impressionante de Jesus, as pessoas têm esperança de também realizar
seus milagres pessoais aqui. Lázaro, o nosso amigo, adormeceu, mas vou para o despertar do sono. Depois disso, Jesus fica sabendo que Lázaro já tem 4 dias que ele morreu. É quando Marta diz a Jesus que o irmão já está em decomposição, o corpo dele já cheira mal. Levantaram a pedra. Jesus levantou os olhos para cima e disse: Lázaro, sai cá para fora. De fato, Lázaro se levanta e sai, ainda com os panos pelo corpo, com os panos no rosto. Jesus manda tirar aqueles panos e aqueles que acompanhavam ali fora ficam em espanto completo. É difícil para um não cristão acreditar nessa possibilidade de Jesus ter ressuscitado um homem, principalmente estando morto há 4 dias. Não existe na ciência nenhum caso de pessoa morta por 4 dias ressuscitar. Não é por acaso que esse milagre irritou os religiosos da época e que levanta muito questionamento dos céticos até hoje. Eu estou aqui nas ruínas da cidade de Betânia, mas eu quero mostrar para vocês como tem diferentes igrejas aqui, confirmando que para diferentes linhas religiosas cristãs, esse lugar é de fato o local da tumba de Lázaro. Aqui a gente tem a primeira igreja, do lado das ruínas, tem outra logo ali embaixo. Bom, no meio tem uma mesquita, como é habitual, porque depois da conquista árabe surgiram muitas mesquitas nos lugares sagrados para os cristãos. E aí, gente, vocês têm que imaginar a fama de Jesus nesse momento. Se já era grande lá na Galileia, era grande, ele era muito conhecido, mas quando ele chega aqui a Betânia, pertinho de Jerusalém, acontece tudo o que aconteceu em Betânia, todo o milagre, tudo que ficou conhecido como milagre de Lázaro, Jesus vai sair daqui gigante, um gigante a caminho de Jerusalém. Muito bem, então estamos de volta. Aí vimos essa reportagem que a Band exibiu na Semana Santa. E esse local é uma atração turística. Todos os turistas, principalmente os cristãos, anualmente, grande parte de pessoas evangélicas sobem para a Terra Santa para visitar esses locais sagrados, para visitar esses locais que a Bíblia registra, né? Agora, uma das questões que eu levanto aqui, que são 3 questões, né? Que eu coloquei aqui, primeiro, veja, você viu aí que Betânia, né, essa cidade aí, aonde está cravada aí essa tumba, né, essa sepultura, que é a possível sepultura do Lázaro, amigo de Jesus, o que consta em João 11, ela fica numa cidade palestina, né, numa região palestina, na Cisjordânia. E é um lugar turístico, ali povoado por igrejas, sinagogas e também mesquitas, né? Mas o que nós vemos ali na reportagem mais é igrejas católicas. Igrejas católicas. As igrejas evangélicas não aparecem. O que tem lá é igreja católica e mesquitas ali por perto, porque é uma área islâmica, né? É uma região povoada, na sua grande maioria, pela religião islâmica. E uma das coisas que me chama a atenção aqui, que eu já quero destacar, é exatamente por que essa localidade, né, essa sepultura, né, ele está encravado aí no meio de uma sociedade que não é cristã. São islâmicos, são muçulmanos. O Islã não conserva, não acredita, assim como os cristãos acreditam, nas tradições do cristianismo, nas coisas que a Bíblia fala sobre Jesus. O Islã não respalda isso aí. Mas, no entanto, os islâmicos, né, os muçulmanos não se desfazem
desses pontos turísticos, desses locais sagrados que pertencem ao cristianismo. Não se desfazem. Assim também como os judeus também não se desfazem. Muitas dessas localidades, desses locais sagrados, pertencentes à tradição cristã, estão sendo cuidadas e protegidas pelo povo judeu. E nós sabemos que o povo judeu é antagônico ao cristianismo. Não tem jeito de unir essas duas religiões. Nem que queira mesmo, não tem como. Porém, os judeus não se desfazem desses locais sagrados que pertencem à tradição cristã. Nem tampouco o Islã não se desfazem. Por que será que isso acontece? Por que será que isso é assim? Sabemos também aqui no Brasil que o cristianismo ele não aceita o judaísmo como sendo uma religião mátrida, né? Eles não se consideram descendentes do judaísmo, né? Eles não se consideram. O cristianismo sempre se postou como uma religião, né, absoluta, mas também não se desfaz dessa veneração pelo povo judeu. Veja que eles sempre vão em caravanas todos os anos, né? São caravanas organizadas aí pelas igrejas, grandes empresas evangélicas desse Brasil, que leva aí multidão de crentes todos os anos para Israel. Então esse foi o primeiro ponto. Por que que tanto a religião judaica quanto o Islã não se desfazem dos locais sagrados pertencentes à tradição cristã, mesmo sabendo que são antagônicas, né? Elas não se coadunam, né? Então, se você souber responder, coloque aí. No final eu vou dizer por que isso acontece assim. Bom, o segundo ponto é o seguinte: por que que só tem um túmulo de Lázaro? Por quê? Que é o túmulo, né, possivelmente da sua ressurreição, a primeira morte. Ele morreu, passou 4 dias sepultado nesse túmulo, e aí Jesus veio e chamou ele para fora. Lázaro, sai para fora, vem para fora, né? E aí ele ressuscitou e foi tirado as faixas dele e tal. Toda aquele enredo que a gente vê lá em João 11, né? E a reportagem só mostra esse túmulo. Mas ele não morreu depois? Ele não morreu depois? Ele voltou a morrer uma segunda vez? E onde ele foi sepultado? Será que ele foi sepultado aí mesmo? No local da primeira morte? No local do milagre da ressurreição? Porque, até onde eu sei, nenhuma reportagem foi feita descobrindo o seu segundo túmulo, a sua segunda sepultura. Então, nenhuma reportagem vai mostrar, descobriu, não há nenhuma descoberta do segundo túmulo, do túmulo final, em que está sepultado os restos mortais do Lázaro, o Lázaro da Bíblia, de João 11, na qual a reportagem mostrou aí o seu túmulo, o túmulo do milagre. Isso é estranho, não? É estranho? Poderíamos ter um segundo túmulo, né, a segunda sepultura, para trazer mais evidências, para validar a tradição cristã, para confirmar que realmente a fé cristã é uma religião, a religião cristã é uma religião sólida e verdadeira. E sendo assim, a gente não sabe, a gente não vê também outros túmulos importantes de pessoas que ressuscitaram através do milagre de Jesus. Como foi o caso da menina, a filha de Jairo, uma menina de 12 anos. Ela ressuscitou, a Bíblia registra que aconteceu esse milagre
da ressurreição dela, mas a tradição não conta, não mostra o seu túmulo, onde foi parar, né, o segundo túmulo onde ela foi sepultada, não fala sobre se ela casou, se ela gerou filhos, né, não mostra o paradeiro dessa menina, filha de Jairo, que foi ressuscitada. Também, uma outra ressurreição que aconteceu nos dias de Jesus, foi a ressurreição do filho da viúva de Naim. Lembra? Pois bem, o filho da viúva de Naim, ele ressuscitou, estava sendo levado, o seu féretro estava sendo conduzido já para o cemitério, e aí ele foi ressuscitado em pleno a caminhada, né? Esse acontecimento que está registrado na Bíblia também é outra questão que a gente levanta aqui, questiona, né? Que não tem dados mais, não tem nenhuma informação mais a respeito dessa de uma possível segunda morte desse rapaz, do paradeiro desse rapaz, do que aconteceu na vida normal depois que ele ressuscitou, que deveria ser registros históricos, né? Deveria ter se registrado esses fatos, tanto da morte, da ressurreição, da vida normal depois da ressurreição desses três personagens aí: Lázaro, a filha de Jairo e o garoto, filho da viúva de Naim. Esses três personagens que consta os evangelhos, eles não tem nada que registra sobre o que aconteceu depois dessas ressurreições, no dia a dia deles, e se eles voltaram a morrer e onde eles foram parar no seu segundo sepultamento, a sua segunda morte. Então essa é a segunda questão que nós levantamos aqui. Por quê? Que só tem um túmulo, só o túmulo de Lázaro, esse do milagre. Por quê? Porque que só a tradição, né, só mostra esse possível túmulo, né? Poderia ter outros, não é? Você não acha? Coloque nos comentários o que você acha, o que você tem para falar sobre isso. A terceira questão que nós vamos levantar aqui é: qual é a importância da ressurreição de Lázaro? Qual é a importância? Qual foi a importância da ressurreição de Lázaro? O Lázaro que foi sepultado nesse possível lugar da reportagem, mostrado na reportagem. O Lázaro da Bíblia, do capítulo 11 de João. Qual foi a relevância? Qual a importância? Uma das coisas que eu questiono assim, uma das razões que faz eu questionar assim, é o seguinte: se for para mim ressuscitar, né? Se eu morri, eu ressuscitei, alguém veio, orou por mim, me ressuscitou, tá? Mas depois eu volto a morrer de novo, então eu acho sem sentido, sem lógica. Não tem sentido. Se é para me ressuscitar, que eu não morra mais, que eu viva pelo menos aí uns 200, 300 anos. É a mesma coisa desses milagres que acontecem nas igrejas, né? Muita gente diz: aconteceu o milagre, a pessoa foi curada de câncer, mas morreu em seguida, não demorou, morreu de Covid, morreu de uma pneumonia, morreu de uma doença até mais fraca do que um câncer. Claro que isso não é verdade, isso não tem comprovações, não tem laudos comprovatórios de que realmente as pessoas são curadas de câncer nas igrejas. Mas é isso, a pergunta é essa: qual é a razão de ressuscitar, né? É claro, a gente sabe que a gente toma remédio para curar uma doença porque a gente quer ficar bom para voltar à nossa vida normal no dia a dia. A gente não quer ficar doente porque vai atrapalhar a nossa vida diária, a nossa vida normal.
É por isso que a gente toma remédios, que a gente vai para os médicos, mas a gente sabe que vai morrer. Agora, nesse caso de uma ressurreição, o mais certo seria não morrer de novo. Porque ressuscitou, mas morreu de novo, grande vantagem. Grande vantagem, você não acha? Eu não vejo nenhuma vantagem nisso. Imagina só, diz que quando Jesus morreu lá na cruz, centenas de corpos ressuscitaram, saíram das sepulturas do cemitério de lá. Centenas. E foram vistos essas pessoas entrando na Cidade Santa. Entrando na Cidade Santa. E não adianta mistificar isso, né, nem espiritualizar. Isso aí deveria ter um registro, porque só tem um registro, né, nos evangelhos, só tem um registro disso que aconteceu. E ninguém fala mais, não tem nenhum relato os apóstolos falando que eles comeram com esses ressuscitados, que esses ressuscitados tiveram vida normal, como é que eles foram aceitos, né? Como é que eles foram recebidos em suas casas, em suas famílias. Tudo muito estranho, né? Tudo muito estranho. Uma das coisas que eu quero destacar dessa reportagem, que o Rodrigo Alvarez falou, é que não há nenhum registro científico provando que tenha havido uma ressurreição. Não há, né? Volte à reportagem de novo que você vai ver que o Rodrigo Alvarez diz claramente que não há nenhum registro científico, algum laudo científico provando que haja acontecido alguma ressurreição. Isso desmente aí muitos picaretas da fé que dizem que morreram, que ressuscitaram, né, que ficaram 2, 3 dias na pedra do necrotério e tal, mas que receberam milagre, né? Então, meus queridos, veja que todos esses questionamentos que a gente levanta são questionamentos pertinentes, né? Porque somente a tradição cristã sustenta isso. Eu vou trazer uma outra reportagem, no outro vídeo, vou trazer uma outra reportagem, onde o Roberto Cabrini vai em busca de evidências históricas e arqueológicas da possível existência de Jesus Cristo. Tá muito legal essa reportagem. Eu vou produzir um vídeo, vou fazer um corte, ou talvez eu vou reproduzir a reportagem na íntegra e trazer aqui para você que assiste os vídeos aqui do canal. Bom, as questões do conteúdo desse vídeo eram essas, né? Você viu aí. Primeiro, por que os judeus e os muçulmanos não se desfazem dos locais sagrados pertencentes à tradição cristã? E aí eu falei que eu iria responder no final, né? É simples, é porque gera muito dinheiro para os cofres de determinadas regiões, né? Então é claro que eles não vão se desfazer disso aí. E religião é sempre igual, né? Todas são fantasiosas, são muito místicas, né? E que sabem que o que faz manter seguro o povo ali, né, nas suas amarras, são essas crenças. Acreditar que aquele local ali é o túmulo de Lázaro, que ele morreu, que ele ressuscitou. Ali fica um local para as pessoas que têm essa fé visitar e poder, né, se alimentar suas crenças de que realmente tudo existiu. Inclusive colocando ali cartas com pedidos de oração. Para quem, né? Para quem? Será que eles colocaram lá para Lázaro responder essas orações? Pois é. Então, meus queridos, era esse o conteúdo desse vídeo. Se vocês gostaram, comente, compartilhem e deixe o like para nós, tá bom? Um abraço.